Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição deste trimestre em que estamos a estudar o livro de Êxodo, e nesta lição nós iremos estudar particularmente as pragas que caíram no Egito precisamente antes de o povo de Israel ter sido libertado milagrosamente pelo Senhor dessa nação onde eles estavam como escravos. Pois bem, mas antes de iniciarmos a temática desta semana, eu vou dar a palavra à minha mulher, que irá falar de algumas pessoas. Uma delas é uma irmã muito querida que eu conheço, que esteve cá em Portugal com o seu marido, a irmã Salomé. Irmã, para si especialmente um abraço de grande carinho e amizade para si e para o seu marido. Estes queridos irmãos estiveram aqui na igreja de Alpendurada em Portugal, e para eles especialmente um abraço muito carinhoso da minha parte. Milu, podes por favor falar de outras pessoas que tens aí, portanto... Muito bem, a nossa querida irmã Salomé refere sobretudo o pedido de orações pela sua saúde, e nós com certeza o faremos com muito carinho. Depois temos uma irmã, Márcia Bonino, em que diz que os nossos estudos contribuem para o seu fortalecimento espiritual, e louvado seja Deus também. A nossa querida Hermínia Santos, que nos escuta de Portugal, particularmente Setúbal, é uma querida irmã que eu conheço, que não perde um estudo connosco, diz ela, então que o Senhor seja abençoado por isso também. O Jorge e a Palmira de França, que pede oração uns pelos outros. O Jurandi Francisco, que diz estar feliz por seguir este canal da Escola Sabatina. A Elisângela, que já é nossa habitual seguidora, Elisângela de Moraes, que nos escuta do Brasil e que se alegra por aprendermos sempre juntos todas as semanas. O Alfeu Júlio, que também pede as orações uns pelos outros, assim como a Luísa Manuel da Namíbia, que pede orações por uma grande preocupação que ela está a viver neste momento. Deus sabe o que é, e com certeza, querida irmã, Deus responderá aos anseios do seu coração. A Maria Paz, que gosta muito de acompanhar a lição connosco. O Ivone Pavão, que gosta de acompanhar e diz que é muito edificante, portanto, acompanhar-nos na lição da Escola Sabatina, desde o Brasil. E depois temos também a Fátima Silva, que de Geneve, da Suíça, diz que realmente, consoante aquilo que nós dissemos na lição de semana passada, quando tentamos mais seguir a Jesus é quando temos mais tribulações. E a querida seguramente está a viver isso na sua vida. A Raquel Reis, também uma habitual seguidora aqui de Portugal também, que considera ser estes estudos os estudos abençoados. Essa é talvez a seguidora mais perto de nós, não é? Mais perto de nós, geograficamente é mesmo a mais perto de nós. Um grande abraço, irmã Raquel. Um beijinho para a Raquel. O António Pereira, que diz ser uma bênção de Deus estes encontros. Também a Eunice Dumer diz que a nossa Escola Sabatina é sempre muito esclarecedora, e louvado seja Deus por isso também. A Neudes Fraga, que faz o habitual pedido sempre de oração pelos seus filhinhos, e nós continuamos sempre a orar por eles também. E dois queridos, a Marli Rolim e a Maria Andrade, que partilham grande gratidão pela bênção de fazerem a Escola Sabatina connosco. Então estamos aqui também para continuar convosco. E o Edu Oliveira, que continua connosco, que ele também já é seguidor, portanto, das nossas lições. Louvado seja Deus por isso, estes e muitos outros que realmente vão acompanhando este ministério pessoal meu e do meu marido, de tomarmos tempo para juntos explanarmos as lições da Escola Sabatina. Nós só temos um desafio, é que achamos sempre muito pouco tempo para cada lição, mas vamos fazendo o nosso melhor, e com certeza nós compreendemos porque é que é pouco tempo, porque nós teremos uma eternidade para falar das coisas de Deus. Então imaginem o que é realmente estarmos limitados aqui a falar sobre isso. Mas louvado seja Deus por é verdade que nós gostaríamos de falar mais, mas também como falamos todas as semanas, portanto não vamos esgotar tudo numa só lição. E também, como já explicámos, nós também reduzimos, portanto, o tempo da nossa emissão para se enquadrar, portanto, na programação da Rádio Tranquilidade. E mais uma vez aproveito para saudar os ouvintes da Rádio Tranquilidade, que é uma rádio, portanto, que podem ouvir através da internet, portanto, em qualquer local do mundo. Portanto, se puserem num motor de busca Rádio Tranquilidade, irão facilmente encontrar, e se clicarem nesse link terão acesso, portanto, à emissão em direto, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bem, podes então orar para iniciarmos esta reflexão.
Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais aqui estamos com o nosso coração grato por esta oportunidade que nos continuas a dar de ainda em liberdade podermos partilhar a Tua Palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos a considerar solenes e preciosos estes momentos que vivemos para buscarmos cada vez mais, a cada instante e a cada momento, esta palavra que sacia, esta palavra que nos preenche, que nos compõe em todos os aspectos da nossa vida. E, Senhor, uma vez mais, colocamos-te a nós, eu e o meu marido, nas Tuas mãos, para que nos inspires, para que nos uses, para que fales através de nós. E também colocamos todos os queridos irmãos e irmãs e amigos, Senhor, que ao darem com este canal estão a receber também a reflexão da palavra. Amém. E que ela sirva também para o fortalecimento da sua fé, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos, fala através de nós. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse no início, nós iremos esta semana abordar a questão das pragas. Foram 10 as pragas que caíram sobre o Egito, portanto, precisamente antes do povo de Israel ter saído do Egito. E a ideia principal a reter, queridos irmãos e amigos, neste estudo é o seguinte: estas pragas foram juízos de Deus, obviamente, sobre os egípcios, sobre aquela nação. Não foi tanto sobre a nação em si, nem sobre os egípcios, porque nós iremos ver que estas pragas foi uma forma de Deus despertar o coração dos egípcios e particularmente do seu líder, do seu monarca político, que era o faraó. Mas estas pragas foram essencialmente contra os deuses dos que os egípcios adoravam. E havia toda uma pleiade de deuses que eram adorados no Egito. Aliás, esta tem sido uma característica dos povos pagãos ao longo da história humana, que adoram, portanto, uma grande pleiade ou pletora de deuses. E, portanto, eu fiquei impressionado, aliás, não foi impressionado no sentido de que nesta lição aqui o autor fala aqui de vários deuses, e eu tive o cuidado de fazer aqui uma lista desses deuses. São 16 que são mencionados, portanto, nesta lição, e eu vou até aqui mencionar, portanto, já assim, digamos, de forma seguida. Porquê? Porque as pragas que caíram foram precisamente para tocar ou para mostrar a vulnerabilidade, ou seja, a fraqueza desses deuses egípcios. Já agora dizer que estes deuses, ao contrário do que por vezes temos a tendência para pensar, e eu falo por mim, estes deuses não são apenas deuses imaginários, ok? Estes deuses são, entre aspas, reais. O que é que eu quero dizer com isto? Atenção. Reparem que o próprio primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, a própria redação do primeiro mandamento assume a existência de deuses, ok? Obviamente que esses deuses não se podem comparar com o Deus verdadeiro, ok? Mas estes deuses, e nós temos aqui textos muito claros na Escritura que mostram que estes deuses são nada mais, nada menos do que os próprios demónios. Ou seja, os demónios fazem-se passar por esses deuses, e quando as pessoas, os povos, adoram determinados deuses, podem não o saber, e na maior parte dos casos não o sabem, mas eles na verdade estão a adorar demónios, que sabem que aquilo que levou Lúcifer, portanto, a rebelar-se contra Deus, é que ele queria usurpar o lugar e a função de Deus e ser adorado como Deus era. Então os demónios seguiram, digamos, esse pendor que surgiu em primeiro lugar no coração de Lúcifer, e eles gostam de ser adorados. Por isso é que eles induzem as pessoas que se afastam de Deus a adorarem algo, porque há um pendor natural no coração humano para adorar algo. E esse pendor existe porque Deus quer que nós o adoremos, a Ele, o nosso Criador e Mantenedor. Quando nós tiramos Deus de fora da equação, qual vai ser a tendência que irá surgir no nosso coração? A tendência para adorar esses tais deuses. E os demónios agradecem, ficam todos contentes porque eles gostam de ser adorados. Obviamente que eles não se apresentam como tais, e então disfarçam-se sob o nome de o Deus disto, o Deus daquilo, o Deus da... No fundo, as pessoas sem saber estão a adorar deuses. Então, eu fiz esta lista de deuses.
Em primeiro lugar é mencionada, portanto, a deusa serpente, o Adjet, que exercia um grande poder no Baixo Egito. O Baixo Egito, portanto, é aquela parte do Egito onde deságua o rio Nilo, portanto, é a parte mais a norte do Egito, ok? Chama-se Baixo porque está numa altitude mais baixa, ok? Então, o Adjet, que era a deusa serpente, aliás, na coroa que o faraó usava, aparece lá, portanto, essa serpente. Depois, Neheb-Kau, o deus serpente também, que domina os espíritos. Interessante este título. Depois, terceiro, Api, o deus do Nilo, das águas, e que vai ser tremendamente afetado. Reparem, os dois primeiros deuses vão ser afetados quando Deus opera aquele milagre através de Moisés e de Arão de as suas varas se transformarem em cobras, ok? Portanto, para mostrar que os deuses principais, nomeadamente o Adjet e Neheb-Kau, portanto, eram impotentes, e sobretudo quando a cobra de Moisés, que era verdadeira, vai engolir as outras cobras. Ellen White diz claramente que essas cobras, portanto, não eram verdadeiras, portanto, era uma imagem. Aquilo que nós hoje podemos dizer, portanto, eram imagens virtuais. Satanás tem o poder de criar imagens virtuais, mas não tem o poder de dar vida. Dar vida é uma prerrogativa única do Deus Criador. Portanto, Satanás não tem o poder de dar vida. Ainda bem, ainda bem. Então, estes dois primeiros deuses aqui mencionados, a deusa serpente e o deus serpente, foram logo afetados por esta demonstração milagrosa de Deus em transformar aquelas varas em serpentes. Depois, Api, o deus do Nilo, ou seja, das águas, portanto, foi afetado quando veio a primeira praga que transformou as águas em sangue. Depois, quarta deusa, ou deusa aqui mencionado na lição desta semana, Heket, a deusa da rãs, que foi afetada através da segunda praga foi a praga da rãs. Depois, quinto deus, Geb, o deus egípcio da terra, de onde vieram os piolhos, que foi, portanto, a terceira praga. Depois, o Atshit, o deus das moscas, que, digamos, também foi afetado com a praga das moscas, foi a quarta. Depois, Kepri, o deus do sol nascente, da criação e do renascimento, foi afetado quando vieram, portanto, aquelas pragas sobre o gado, ok? Depois, Hathor, a deusa do amor e proteção, que tinha uma cabeça de vaca, que também vai ser afetada com esta praga, portanto, que caiu sobre o gado. Depois, Isis, a deusa da medicina, da magia e da sabedoria, que vai ser afetada quando existem as úlceras, ou seja, a deusa não é suficiente, assim como não tinham sido capazes nas anteriores pragas de proteger os egípcios dessas pragas, ok? Portanto, se eram deuses, supostamente tinham poder, tinham autoridade e não tinham poder para proteger das pragas, estão a ver? Portanto, as pragas era uma forma de Deus demonstrar que o poder desses deuses que eram adorados pelos egípcios, portanto, eram nada. Depois temos aqui, portanto, Nut, a deusa do céu, Osíris, o deus das colheitas e da fertilidade, Sete, o deus da tempestade, da guerra e da desordem, Su, ou Shu, deus da atmosfera, Serapis, o deus da majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte, e finalmente Ra, que era o principal deus dos egípcios, digamos, era o deus Mor, digamos, que era o deus Sol, curiosamente, deus Sol, portanto, o deus Sol sempre teve, digamos, no ranking superior dos deuses, e finalmente Tot, deus da lua. Portanto, são 16 os deuses e as deusas que são mencionadas nesta lição. Milu, já fiz aqui uma grande introdução com esta pletora toda de deuses. O que é que tens a dizer sobre isto, e nomeadamente sobre as pragas, portanto, que caíram sobre o Egito? Eu estava aqui a pensar, estavas a referir todos estes nomes que nós encontramos, só nesta lição encontramos estes nomes, porque há muitos mais deuses, não é? Que faziam parte, portanto, desta nação do Egito. Mas é interessante que hoje em dia nós não temos deuses com estes nomes, não é? Em princípio, não é? Pelo menos a maior parte de nós não segue, ou não adora, ou não venera deuses com estes nomes, mas temos outros deuses na nossa vida que agora tomariam outro nome. Pode ser o deus do trabalho, pode ser o deus das viagens, pode ser o deus da comida, pode ser o deus do entretenimento, pode ser o deus de muita coisa, porque o Deus é considerado, quando diz não terás outros deuses diante de mim,
é exatamente tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com o Deus Criador, o Deus do universo, o O Deus verdadeiro verdadeiro. Deus. Então, tudo aquilo que na nossa vida esteja a ocupar aquele que deveria de ser o lugar do nosso Deus Certo. Criador, inevitavelmente é um Deus. Nós estamos, como já estudamos em missões anteriores, numa mentalidade egípcia na mesma, portanto, no sentido do ateísmo, da rebelião contra Deus, não é? Em que as pessoas resistem a esta questão da espiritualidade, mas a espiritualidade certa, baseada no Senhor, porque esta questão da espiritualidade as pessoas vão buscando, porque sentem essa necessidade. Ora bem. Só que estão-se a agarrar a esses deuses Isso. pagãos, a esses deuses demoníacos, a esses deuses que não são deuses verdadeiros, são deuses falsos e deuses que são instituídos e incitados pelo inimigo para levar as pessoas exatamente à morte, não é? Portanto, a uma tragédia nesta vida e, sobretudo, para a vida futura, que depois perderão a vida futura. Então, esta questão, muitas das vezes podemos dizer, ainda bem que eu não tenho estes deuses e a gente não segue estes deuses, mas temos que ter atenção em relação àquilo que no século que hoje vivemos podem tornar deuses na nossa vida. E então o Senhor aqui nos mostra que realmente, e tu fizeste aquela alusão logo ao primeiro Deus que aqui vem referido, que era a questão da serpente, não é? E Arão vai ao lançar, portanto, a vara, vê-se que ele depois devora todas essas serpentes que os magos, nas suas ciências ocultas, tinham tido capacidade para poder fazer, e tu disseste muito bem, portanto, não tinha nada a ver com a realidade, portanto, o inimigo não consegue dar vida, no inimigo não há vida, consegue matar, mas dar vida não. Certo. Portanto, no sentido de ter este poder criador, só Deus é que tem este poder criador. Então a serpente vai, portanto, a serpente de Arão vai devorar as outras serpentes, como que mostrando a proeminência e o poder de Deus. E já agora, marido, quando eu relia a lição, o facto de Faraó ter a tal serpente naquele que era a sua coroa, o seu capacete, não é? Portanto, que havia toda aquela veste faraórica, se podemos dizer assim, que demonstrava exatamente o seu status, não é por acaso estar ali uma serpente. Isso. Quem é que estava a dominar, quem é que estava na base de todo aquele ateísmo, toda aquela rebelação voluntária contra Deus, de todo aquele orgulho próprio, e realmente não havia nenhum animal para representar melhor do que a serpente que tinha estado no Éden, não é? E portanto ali está a serpente demonstrando toda esta forma de estar e de ser e de se pensar, que é de uma forma muito voluntária uma declaração contra Deus e contra as coisas de Deus. Sem dúvida. Creio que também poderemos dizer que, digamos, espremendo, digamos assim, a espiritualidade daquele tempo e espremendo a espiritualidade do nosso tempo hoje, podemos dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Exato. Ou seja, claro, essas divindades pagãs e egípcias tinham determinados nomes, não é? De acordo lá com a língua e a cultura deles, não é? Hoje são outros nomes, mas a realidade é a mesma. E até num âmbito religioso, tu falaste, pronto, daquilo que eu creio para nós, digamos que temos conhecimento da palavra de Deus, são os deuses mais temíveis que nós devemos temer, e tu indicaste alguns, o trabalho, o entretenimento, podem ser os jogos, pode ser aquilo que se vê no computador, na televisão, etc. Pois bem, num contexto religioso, por exemplo, estou a lembrar-me daquelas festas populares que existem, por exemplo, cá em Portugal, e não só, mas Portugal é um país riquíssimo nessas festas dos santos populares. Há o santo disto, há o santo daquilo, há a santa disto, há a santa daquilo, há a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora dos Remédios, sei lá, tanta Nossa Senhora, tudo isso são deuses pagãos. Tudo isso são deuses pagãos. E quando as pessoas, digamos, conferem, digamos, a sua esperança ou depositam a sua esperança nessas santas, no fundo estão a confiar nestes deuses em quem os egípcios também confiaram outrora, não é? Já agora aqui uma nota humorística, eu lembro uma vez, eu fui visitar uma senhora que trabalhava num lar de idosos. Ela, portanto, tinha sido membro da igreja, ou ainda era, mas enfim, estava um pouco afastada. Eu fui visitá-la
E pronto, ao falar com ela vi que ainda havia algo de positivo, digamos, na sua mente em relação, portanto, à religião cristã. E ela diz que trabalhava num lar de idosos, que havia lá uma senhora que gostava muito e que tinha lá as imagens de Fátima e que um dia uma dessas imagens caiu dentro do penico. E então ela um dia estava lá a queixar-se que a Nossa Senhora de Fátima eventualmente não a abençoava. Ela disse, mas como é que você quer que ela a abençoe? Então ela até caiu no penico e não conseguiu sair do penico sozinha, quanto mais tem poder para ajudar. Eu fartei-me de rir com isto, porque repara, esta situação que esta senhora identificou acaba por se revelar o ridículo que é nós podermos acreditar nestas coisas, e eu estou a indicar isto para mostrar que as pragas que Deus permitiu ou que fez com que caíssem no Egito era mesmo para mostrar diante dos egípcios o ridículo que é eles, neste caso, portanto, terem confiança nesses deuses. E continua a ser para nós hoje um total ridículo pormos a nossa confiança total e absoluta em algo que não seja o Deus verdadeiro, o Criador e Mantenedor do Universo. Estão a ver? E, portanto, Satanás consegue cegar as mentes das pessoas, mentes que foram criadas por Deus, mentes que foram criadas pelo Criador para pensar, para refletir, para raciocinar da causa para o efeito. E como é que mentes tão inteligentes que Deus criou podem chegar ao ridículo, volto a dizer, e emprego esta palavra na plena acessão do termo, ao ridículo de confiar em coisas que não são nada em si mesmas, nada, não é? Ou que são demónios, mas nós sabemos que os demónios não têm o mesmo poder que tem, portanto, Deus, é óbvio, não é? Então, tudo isto nos deveria levar a pensar e a refletir e dizer, não, espera lá, onde é que eu estou a pôr a minha confiança, não é? E outro dado aqui, Milu, se me permites, e muito rapidamente, que é o seguinte, nós já vimos, portanto, em lições anteriores, que a mentalidade do Egito era uma mentalidade que foi manifestada pelo seu líder, pelo faraó do tempo de Moisés, uma mentalidade ateia. No entanto, no país ou na nação onde reinava o ateísmo, havia, portanto, uma grande pleia de deuses, como nós já vimos. E curiosamente nos nossos dias, curiosamente ou não, pois bem, a mentalidade ateia tem-se imposto cada vez mais e o número de ateus no mundo inteiro tem subido, e nós vamos ver entre os países mais ateus, entre as comunidades mais ateias, entre as pessoas mais ateias, há uma quantidade de deuses que são adorados. Portanto, estão a ver, quando Deus não preenche o lugar que deve preencher na mente do ser humano, Satanás arranja muitos substitutos para ocupar precisamente esse lugar. Portanto, nesse aspecto, podemos dizer, afirmar a pé juntos, que não há nada de novo debaixo do sol. É interessante, estavas a falar e eu estava a pensar o seguinte, assim como Deus ao enviar estas pragas, não só como juízo, é verdade, mas também para despertar a sensibilidade espiritual no Deus verdadeiro, muitas pessoas daquela nação ignoravam o verdadeiro Deus. E o Senhor permite que estas coisas sejam demonstradas, certo, para que eles próprios também conheçam que há um Deus acima de todos os deuses que tem todo o poder, que os seus deuses não tinham, assim como hoje em dia, quando nós proclamamos o Deus do universo, o Deus Criador, lançamos sobre as outras pessoas a luz que elas precisam, para que se andam em ignorância servindo a outros deuses, ou santos, ou as Nossas Senhoras e tudo isso, na sua ignorância e na sua ingenuidade, então através da palavra possam despertar para entender que aquilo que estão a seguir não é o verdadeiro Deus e a adorar não é o Deus do universo. E portanto nós temos também esta responsabilidade de trazer a todas as pessoas o conhecimento do verdadeiro Deus, que fará então aí sim que eles tenham um poder de escolha, não é? Para perceberem se realmente estão no caminho certo ou se estão no caminho errado e que escolha devem fazer e devem tomar. Não é? Muito bem. Milu, aqui na lição de segunda vem uma pergunta muito importante. Quem endureceu o coração do faraó?
É. E o autor refere aqui, portanto, esta parte sistemática eu não a conhecia, ou seja, nunca tinha contado. Eu tinha aqui apontadas e eu quando comecei a estudar esta lição, tinha posto na minha mente mostrar todos estes versículos, mas não preciso porque eles estão aqui. Portanto, Exato. na lição de segunda vem aqui todos os versículos, mas estes versículos vêm aqui sistematizados em dois grupos. Um primeiro grupo, onde diz que o endurecimento do coração do faraó é atribuído a Deus. Portanto, isso são 9 textos. Êxodo 4:21, Êxodo 7:3, Êxodo 9:12, Êxodo 10:1, Êxodo 10:20, Êxodo 10:27, Êxodo 11:10, Êxodo 14:4 e Êxodo 14:8. São 9 textos. E estes 9 textos atribuem, portanto, o endurecimento do coração de faraó a Deus. Por outro lado, existem outros 9 textos, nomeadamente Êxodo 7:13 e o 14, o 22, o 8:15, o 8:19, o 8:32, o 9:7, o 9:34 e o 9:35, também 9, que atribuem o endurecimento do coração de Faraó ao próprio Faraó. Então a questão que o autor se coloca aqui muito bem é, então, mas quem endureceu o coração do rei, Deus ou o próprio Faraó? Milu, deixe-te agora explanar. É interessante porque tudo aquilo que nós conhecemos de Deus é que Ele tem o desejo e a vontade é de nos despertar para Deus, para a espiritualidade, a tal sensibilidade espiritual. E aqui exatamente está a dizer, aparentemente, que Deus não só não adoça o coração para que ele seja receptáculo, portanto, da sua palavra e da sua pessoa, mas parece endurecer o coração de Faraó. Portanto, ele próprio ter esta postura. Com certeza que a única coisa que nós poderemos acabar por concluir neste Deus que deu a sua vida para salvar todas as pessoas, portanto, não é seu desejo a morte de nenhum, portanto, de nenhuma pessoa. O Senhor fez e entregou-se para a salvação de todo o ser humano. Mas esta questão de dizer que Deus endurece o coração de Faraó, no fundo, Deus respeita a escolha e a decisão que Faraó acaba por tomar. E nós vemos em todo o relato que nós vimos ao longo desta semana que numa praga, na outra a seguir e na outra a seguir, embora a partir de algum momento o Faraó comece já a pensar um pouquinho, a dizer, olha, realmente deixa lá ver se há qualquer coisa que nós podemos fazer de diferente, mas acaba novamente por rebelar-se e insistir em ficar firme na sua rebelião. O que isto quer dizer é que Deus o entrega à sua própria escolha. Portanto, Deus o entrega à sua própria decisão. E há duas citações muito interessantes. Eu creio que uma delas já fiz referência numa da lição da Escola Sabatina, creio que de semana passada. No Desejar Todas as Nações, na página 222, tem uma citação que diz assim: não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração, ponto final. E é evidente que aqueles que conhecem Deus nunca poderiam chegar a essa conclusão, não é? Tem que haver aqui alguma explicação. A Bíblia não é incoerente, a Bíblia não se contradiz, portanto, tudo tem a sua explicação. Então, não é Deus que endurece o coração, mas repara o que é que vai endurecer o coração. Deus envia-lhes a luz para corrigir os erros, guiá-los por veredas seguras, mas é pela rejeição dessa luz que os olhos se cegam e o coração se endurece. Ora bem. Então o que é que estava a acontecer com o Faraó? Quanto mais ele negava e dizia que não à primeira, à segunda, à terceira, cada vez mais o seu coração se endurecia, mais obstinado ficava na sua resolução. Quando, se ele tivesse aceite, assim como na nossa vida, a questão é isto, irmãos, Deus envia-nos avisos, Deus envia-nos admoestações, e se nós resistirmos a essa luz que chega até nós, o nosso coração se endurece. Endurece hoje, amanhã, depois, e começa a ficar cada vez mais complexo, não quer dizer que não seja possível, mas mais complexo certo. E difícil, aceitarmos o Senhor Jesus. Sem dúvida. Aceitar a luz que vem de Deus, mesmo nos pormenores mais simples e pequeninos, é predispor o nosso coração para a aceitação em obediência às coisas de Deus. Fazer o contrário é preparar-nos para ser cada vez mais desobedientes ao Senhor. Portanto, é resistirmos cada vez mais a Deus. E agora repara, continua a dizer, quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais, Ora lá bem. está,
E a segunda revelação da luz começa a ser menos clara, discernida. Ora bem. Assim, aumenta a treva até que se faz noite na alma. Portanto, já todas as nações na página 222. As trevas vêm em consequência da rejeição da luz. E depois em Obreiros Evangélicos, na página 144, uma frase muito simples. Uma conduta incoerente endurece o coração. Pois. Uau! São coisas tão simples, mas tão solenes, que nós acabamos por entender, no fundo, o que é que o Senhor aqui fez. Respeitou o livre-arbítrio de Faraó, em que ele, no seu livre-arbítrio, podia escolher entre aceitar ou não aceitar. E ele não aceitou. E, portanto, o não aceitar, é evidente que o Senhor chega a um determinado momento e acaba por retirar-se, não é? É a tal questão, o seu espírito acaba por se retirar porque a própria pessoa resiste a esse espírito. E Deus não se impõe, Deus não obriga, Deus não é autoritário, ao contrário de Satanás. Quer a gente queira, quer não queira, ele arromba a porta e está ali e faz presente e quer-se fazer presente. E então foi-nos dada esta capacidade de fazermos uma escolha entre o bem e o mal, e claro, como diz, creio que era em Deuteronômio 30, escolhe, pois, a vida para que vivas, não é? Este te dou a escolher entre a vida e a morte. Certo, não entre é? a bênção e a maldição. E entre a bênção e a maldição, escolhe, porém, a vida. O Senhor apela, faz apelos, súplicas, para que nós escolhamos corretamente. E o envio de Moisés e de Arão nas mãos de Deus são um instrumento nas mãos do Senhor para que Faraó escolhesse a vida. Isso mesmo. Escolhesse ouvir o Senhor, para toda a sua nação também ser abençoada. Isso mesmo. Mas que triste foi esta resistência, que sabemos que a serpente estava lá e todo o seu simbolismo, e a presença, portanto, do inimigo, que ia endurecendo o coração de Faraó. Tu disseste muito bem, portanto, Deus estava a trabalhar a favor também dos egípcios e particularmente do seu rei. E há pouco disseste que Deus não tem prazer na morte de ninguém, é verdade. E eu gostaria só de ler aqui três textos, dois no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Um está em Ezequiel 18:32, onde nos é dito: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. E no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo 11, Deus pede ao seu profeta Ezequiel que comunique esta mensagem. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. E aquilo que o Senhor está aqui a dizer é, tão certo como eu vivo, ou seja, o facto de que eu existo e que eu vivo é tão verdade como é verdade que eu não tenho prazer na morte de ninguém. Exato. Então, portanto, o Senhor aqui está a usar, portanto, uma das maiores verdades, que é a sua própria existência, para dizer, é tão certo, e vocês podem ter a certeza tão grande que assim como eu existo, da mesma forma eu não quero que ninguém pereça. Amigos, isto é algo que nos deveria revolucionar completamente por dentro. Deus nunca quis, não quer e nunca irá querer a morte de ninguém. Nunca, 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 nunca. Todos aqueles que perecerão, não perecerão pela culpa de Deus, perecerão pela sua própria culpa. Isto é tremendo, irmãos, porque coloca a responsabilidade do nosso futuro eterno, digo bem, futuro eterno, ou vida eterna, ou morte eterna, nas mãos de quem? Nas nossas próprias mãos, na nossa própria escolha. Nós é que decidimos, nós é que escolhemos se iremos viver eternamente ou se iremos antes receber como quinhão a morte eterna. É a nossa escolha, porque da parte de Deus a escolha é claríssima. Deus quer que a nossa escolha seja a escolha positiva, a escolha pela vida, a escolha pela bênção. Agora, como Deus não força ninguém, Deus dá o livre-arbítrio, e vou-vos dizer, o livre-arbítrio é algo extraordinário, é um dom extraordinário que nós recebemos de Deus, mas com esse dom vem uma responsabilidade tremenda, tremenda, porque é da nossa responsabilidade escolhermos a quem vamos servir. E outra coisa, quando nós rejeitamos a luz uma vez e depois outra e mais outra, ou não queremos, ou já temos a luz e não pomos essa luz em prática, começa a ser cada vez mais difícil e começamos a entrar no caminho que pode levar, e infelizmente muitas vezes conduz as pessoas, finalmente àquilo que
Jesus disse que é o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É nada mais, nada menos do que eu fazer frente ou eu resistir à operação do Espírito Santo em mim. Qual é a função do Espírito Santo? Jesus o disse, João 16:8, convencer do pecado. Portanto, quando eu não me deixo convencer pelo pecado, eu estou a resistir a quem? Eu estou a resistir ao Espírito Santo. E se eu resisto uma vez, e mais 2, e 3, e 4, e por aí fora, eu estou então a oferecer resistência ao Espírito, e o Espírito finalmente chega um momento que se cansa e diz, pronto, olha, tu não queres nada, não queres que eu te ajude, não queres que eu te convença, tu não queres seguir os caminhos que te conduzem à vida e à bênção, pronto, olha, tenho muita pena, mas eu vou-te deixar. Agora estás entrega a ti próprio. Ui, amigos. E permite aqui só ler aqui um texto que eu sempre achei, portanto, que é um texto muito forte e que é uma outra descrição deste pecado contra o Espírito Santo, embora aqui não diga isso explicitamente. O texto é o texto de Provérbios 29:1, que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, olha aqui fala do endurecimento, endurece. Então quem é que é responsável pelo endurecimento da cerviz? É o tal homem que muitas vezes é repreendido, ou seja, ele é repreendido 1, 2, 3, 4, mas não quer saber da repreensão para nada. Então o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Sabe o que é que isto quer dizer sem que haja cura? Não há mais cura, não há mais possibilidade de salvação. Ele cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Uau! E olhem que isto pode acontecer num momento, será quebrantado de repente, sabem? Quando o Espírito Santo finalmente se retira de alguém, essa retirada faz-se num momento. Não sem que antes tenha havido uma caminhada descendente de recusa obstinada em querer fazer a vontade de Deus e finalmente o Espírito Santo abandona. Foi o que aconteceu com o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que obstinou-se contra a vontade de Deus e o Espírito Santo acabou por se retirar dele. Podem ler isso em 1 Samuel 16:14. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Como é que nós sabemos? Porque diz lá em João 13, quando o Senhor lhe fez chegar o bocado de pão molhado, diz que o diabo entrou nele. Eu pergunto, quando é que o diabo pode entrar completamente no coração de uma pessoa? Quando o Espírito Santo dela se retirou totalmente. Nesse momento, o Espírito Santo retirou-se completamente de Judas Iscariotes. Ele não se perdeu por se ter suicidado. Quando ele se suicidou, já era um homem perdido. Isto é muito solene, irmãos. Muito, 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 muito solene. E nós temos que pensar nisto porque, como diz aqui na lição, portanto, aquilo que aconteceu com o faraó foi o mesmo que aconteceu com Lucifer no céu, foi o mesmo que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, não é? Que recusaram servir a vontade de Deus e continua a ser o conflito que há na mente de cada um de nós. Antes de passarmos para a lição de terça-feira, é interessante que o autor dá aqui uma analogia no fim da lição de segunda. Imagina a luz do sol que bate tanto na manteiga como no barro. A manteiga derrete, mas o barro endurece. Isso. Então qual é a diferença? Porque o calor do sol é o mesmo, tanto incidindo sobre uma coisa como sobre a outra. Mas em ambos os casos há duas reações diferentes ao calor, dois resultados diferentes, porque o efeito depende do material. Ou seja, a palavra de Deus no coração daquele que está sensibilizado pelo Espírito do Senhor acaba por trazer convicção, conversão. E esse coração derrete-se. Esse coração derrete-se à luz da palavra do Senhor. Mas noutro coração que já tem outro material, no sentido de estar endurecido, já duro, porque a pouco e pouco foi-se rebelando e rejeitando a palavra de Deus, em vez de fazer exatamente o amolecimento, vai provocar o endurecimento. E há pessoas que até dizem, nem quero ouvir nada disso, nem quero saber nada disso. Ou seja, há mesmo uma vontade expressa de não querer saber as coisas de Deus, e o Senhor acabará por respeitar. E que triste é se nós sofremos ao ver amigos ou familiares que tenham esta postura. Imaginem o coração de Deus, não é? Porque tudo fez para salvar. Eu só vou aqui dizer mais algo que eu já disse numa lição anterior. Eu acredito que quando a Bíblia, nestes 9 versículos aqui indicados há pouco, diz que Deus endureceu o coração, eu compreendo esta linguagem bíblica.
Não que Deus tenha endurecido diretamente, já vimos isso e explicámos isso e não volto a explicar esse aspecto, mas indiretamente Deus acabou por endurecer. Em que sentido? Porque se Deus não tivesse, entre aspas, incomodado o faraó, ele não se teria endurecido ainda mais. Endurecido já ele estava, não é? E depois ainda se endureceu, e por acaso aqui na lição de segunda-feira o autor faz referência que nas 5 primeiras pragas, não é? Só é indicado que foi Faraó que se endureceu ele mesmo. A partir da 6ª praga, não é? Ou da... É o contrário. Sim, foi... Sim, é isso. É, exatamente. Portanto, foi, portanto... Sim, nas 5 primeiras pragas, está certo. E então, nas 5 primeiras pragas nos é dito que foi Faraó que se endureceu, nas 5 últimas pragas é dito que Deus endureceu. Então, Deus endureceu no sentido de que ao ir, repara, entre aspas, incomodar ou digamos, eu diria, abanar o coração de Faraó no sentido de ver se ele despertava, então, ele se não tivesse sido incomodado pela presença de Deus materializada na vida de Moisés e Arão, ele certamente que o endurecimento dele não se teria acentuado. Ao ser incomodado por Deus, ok, ele endurece ainda mais. E sabem, queridos, vou-vos dizer uma coisa, à medida que o Evangelho eterno, conforme é indicado em Apocalipse 14, irá ser pregado no contexto das 3 mensagens angélicas ao mundo inteiro, podem ter a certeza absoluta, e memorizem isto na vossa mente, o mundo irá cada vez mais revoltar-se e endurecer-se contra Deus. Irá porquê? Porque agora o mundo já não quer saber de Deus, mas quando for incomodado, e será incomodado quando ouvir a mensagem verdadeira, e se incomoda, e ao sentirem-se incomodados, eles vão reagir violentamente, tal e qual Faraó reagiu. Portanto, não esperem que... Agora, nós, povo de Deus, temos uma missão clara, transmitir a mensagem da salvação, o tal Evangelho eterno, no contexto das 3 mensagens angélicas ao mundo inteiro, a toda a nação, tribo, língua e povo. Mas ao fazermos isso, podem ter a certeza que aquilo que aconteceu na corte do Egito vai acontecer com o povo de Deus. Nós, povo de Deus, iremos sofrer na pele aquilo que Moisés e Arão sofreram na pele diante de Faraó. Só que agora será, antes foi à escala nacional, portanto, da nação egípcia. No nosso tempo será à escala mundial. Na lição de terça-feira nós recordamos as 3 primeiras pragas, portanto, a água que é transformada em sangue, as rãs que vêm exatamente dos rios e também a praga dos piolhos. É interessante que a capacidade dos magos em contrafazer, não é? Aquilo que Arão estava, sob a orientação de Moisés, a fazer e a trazer da parte de Deus todas estas pragas, os magos acabam por ficar limitados nesta contrafação, ou seja, na primeira diz que o sangue os rios se transformam, as águas se transformam em sangue, os magos fazem aparentemente a mesma coisa. É o versículo, é no capítulo 7, versículo 22, exato, permite-me ler. 7, versículos ou podes 14, ler, podes ler. 7, 14. 7, 22. Portanto, no contexto da primeira praga, eu posso ler então. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eu aqui até acho ridículo esta atitude dos magos, porque reparem, se a praga já era um mal que tinha caído sobre o Egito, quando eles vêm e fazem ainda mais, quer dizer, em vez de minorar o mal, ainda vão acentuá-lo mais, não é? Pois, mas é no sentido de mostrar que também tinham o mesmo poder. Mas reparem, não importa se eles trazem mais mal, eles querem é sair-se bem na fotografia. E sabem porque é que eu estou a enfatizar isto? Porque muitas vezes há pessoas que não importa se as suas ações vão produzir ainda mais mal, eles querem é sair bem na fotografia. É tal, amigos, o comportamento humano, o coração humano não mudou nada, é o mesmo. Nós hoje podemos ver exatamente as mesmas manifestações, o mesmo comportamento nas pessoas hoje. Volto a dizer, Faraó, portanto, ou melhor, estes magos estavam ao serviço de Faraó e, portanto,
eram servos de Satanás, não é? Portanto, em vez de minorar o mal, ainda o acentuaram mais, mas queriam sair bem na fotografia. E depois, na segunda praga, a praga da rãs, no capítulo 8 e no versículo 7, diz: então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Mais uma vez, se já não chegavam as rãs que lá estavam, que chegavam obviamente e subjavam, eles ainda fizeram trazer mais. Só que, atenção, só que essas rãs que eles fizeram trazer, eles não provocaram vida, como tinha sido no caso das serpentes. Eram, portanto, rãs virtuais. Mas mesmo assim, à vista dos egípcios, ainda eram mais rãs. Portanto, em vez de diminuir o problema, ainda o aumentaram mais. Mas quando chega à terceira praga, a praga dos piolhos, eles aí já não conseguem. Versículo 18 do capítulo 8. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E é aqui que eles então são obrigados a reconhecer uma realidade. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Então os magos, mais cedo do que o próprio Faraó, reconheceram que Deus estava, portanto, por detrás destes prodígios, destas pragas que estavam a cair sobre a nação do Egito. Nós podemos dizer que o poder de Satanás tem limites. Pois tem, Ou seja, o Senhor está acima das potestades das trevas, não é? Destes poderes que querem agir poderosamente na vida de cada ser humano, mas eles só terão a margem de manobra que Deus dê, que Deus permita. E o Senhor acaba por permitir, repara, esta questão das águas, quando elas são manchadas com o sangue, com certeza, recordando aquilo que tu disseste, todos os deuses que eles tinham, e claro, a água é sinal de vida. Não é por acaso que em Apocalipse 21:6 o Senhor diz: a fonte da água da vida, eu sou a fonte da água da vida. E depois em João 4,14, a água que eu lhe der a jorrar será para jorrar para a vida eterna e nunca mais terão sede, quando foi o encontro, portanto, lá com a samaritana. E João 7,38, quem crer em mim, do seu interior fluirão águas da vida. Interessante. O Senhor diz, não só Ele é a água da vida, e é Ele que consegue saciar todas as nossas necessidades. Ele é a verdadeira água que realmente corresponde às nossas reais necessidades, mas também usa-nos como vasos de água viva. Isso. Para nós espalharmos e darmos aos sedentos que vamos encontrando na nossa vida estas respostas que Deus tem, e as melhores e as verdadeiras para cada necessidade. Então, nestas 3 primeiras pragas, nós poderemos começar logo a perceber que realmente o Senhor só permite, ou seja, nada ocorre que não seja de acordo com a vontade de Deus, ok? Mesmo o mal só vai e só se demonstra e só aparece nos limites que Deus colocar, e até o momento, não é? Porque nós sabemos que o Senhor irá pôr fim a todas estas coisas. Não é? O mesmo aconteceu, por exemplo, na história de Jó. Exatamente. Quando Deus deu permissão a Satanás para fazer mal a Jó e à sua família, aos seus bens, pôs limites. E olhem que Satanás não ultrapassou estes limites. E não ultrapassou porquê? Não é porque ele não quisesse, é que ele não podia. A questão é essa, ele não podia. Portanto, isso mostra-nos, e deveríamos memorizar isso na nossa mente, Satanás só vai até ao ponto em que Deus lhe permite. Quando ele chega àquele limite, ali não passa, porque Deus não permite. Ok? Exato. Porque é que o diabo anda em derredor, como é dito em 1 de Pedro 5,8? Porque nos é dito no Salmo 34,7 que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem a Deus, e os livra. E é precisamente porque Deus coloca esta sebe, conforme vem indicado no livro de Jó no início, capítulo 1, porque o Senhor coloca esta sebe à volta dos seus, que o diabo é obrigado a andar em derredor. Estão a ver? Anda em derredor da sebe. Porque se não houvesse a sebe, ele não andava em derredor, ele saltava para cima de nós. Estão a ver, queridos? Esta é a realidade. É uma realidade invisível, espiritual, sobrenatural, mas não deixa de ser a realidade por isso. Okay? É interessante que esse pensamento pode ser continuado naquilo que vem depois na lição de quarta-feira, que é vermos Deus a guardar o seu povo das restantes pragas. Ou seja, nós aqui, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 8, a partir da 4ª praga, diz no versículo 22, Isso. naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo,
para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará este sinal. E depois vais ao capítulo 9, versículos 4 e 6, Isso. diz, e o Senhor fará distinção, portanto isto agora na quinta praga, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Certo. E agora o versículo 6, e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Exatamente. Nenhum. Isto é, e depois o 9:26. 9:26, exato. Que é portanto, a sétima praga. Diz, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Isso. Ok? E no 10:23, que também aqui faz referência, na nona praga, não viram uns aos outros, portanto a praga das trevas, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E eu acho isto maravilhoso. Eu, mesmo por uma questão visível, a terra do Egito olhava para a terra de Gósen, pronto, a terra, os egípcios olhavam para a terra de Gósen, que é onde estavam os hebreus, e viam aquilo tudo iluminado, e eles em trevas às durante escuras. 3 dias, às escuras, durante 3 dias. E realmente eu acho que esta palavra, ou seja, E depois também a 10ª praga também só caiu sobre os primogénitos dos egípcios. Exatamente. Pessoas e animais. Sobre... E nós falaremos para a próxima semana. Exatamente, será semana. já na próxima lição. É isso. Portanto, esta certeza de que se nós nos resguardarmos, nos escondermos em Deus, é como o Senhor diz, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Passarás pelas águas, pelos fogos e eles não te atingirão, não é? É assim, ou não serás queimado ou não submergirás. Isto quer dizer o quê? Que quando nós estamos sob o cuidado de Deus, e como tu disseste muito bem há pouco, o inimigo não brinca em serviço. Queridos, nós só temos uma proteção capaz de nos proteger contra Satanás. Não é a nossa capacidade. Nós não temos essa capacidade. Mas Deus em nós pode fazer face a esse inimigo. E o Senhor nos manterá num lugar em que o Senhor nos protegerá, em que o Senhor nos guardará, em que o Senhor nos manterá resguardados das maiores intempéries que o inimigo queira trazer sobre este mundo. Nós não estamos a dizer que não teremos dificuldades, aflições, não confundamos a questão, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, teríamos dificuldade, mas as questões relacionadas com o grande conflito, com a tal vida eterna ou morte eterna, nós, se buscarmos refúgio no Senhor, Ele nos guardará para a eternidade. Sem dúvida. E Ele nos manterá na esperança de uma vida eterna quando o Senhor Jesus vier. E outra reflexão que eu queria aqui partilhar com os irmãos é a seguinte: reparem, queridos, muitas vezes, e eu já tenho visto alguns irmãos, e eu próprio também já pensei isso, mais no passado, hoje, graças a Deus, não tanto, que quando Deus está connosco, pois bem, nenhum mal nos acontece. Pois. Não é bem assim. Ora bem. Não é bem assim. Claro. Reparem, o apóstolo Paulo um dia não escreveu, portanto, na sua segunda epístola aos Coríntios, que ele pediu 3 vezes ao Senhor que lhe retirasse o espinho que ele tinha na carne, que nós podemos facilmente descobrir que era a sua falta de visão. Porque, por exemplo, na epístola que ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer que os Gálatas gostavam tanto dele que, se pudessem, lhe arrancavam os seus olhos para lhe os dar, não é? Portanto, deveria ser seguramente esse problema de visão que ainda vinha da sua experiência de conversão, porque ele ficou cego durante 3 dias após aquele encontro que teve com o Senhor na estrada de Damasco, e foi lá perante Ananias que finalmente ele conseguiu começar a ver, não é? Mas não deve ter recuperado a visão a 100%. Recuperou, sim, mas não a 100%, e portanto ficou com essa deficiência visual provavelmente até ao fim da sua vida. E ele pediu por 3 vezes ao Senhor que lhe tirasse esse espinho na carne. O que é que o Senhor lhe disse? Não vou ter de retirar, Paulo. Vais ter que viver com isso, mas olha, podes também ter uma certeza, a minha graça te basta. E isso foi o que consolou Paulo. Jesus, o próprio Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, suplicou não 1 nem 2, mas 3 vezes ao Pai que, se fosse possível, lhe tirasse aquele cálice. Que cálice era esse? Era o cálice do sofrimento, da dor, da angústia que ele estava a passar. E o Pai respondeu, não. Então, achamos que nós, que somos pessoas VIP, que somos mais importantes do que o apóstolo Paulo ou do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e portanto estamos imunes a todos os problemas, às doenças, aos defeitos físicos,
Não, queridos. Nem mesmo da própria morte. Se o próprio Senhor Jesus Cristo passou por esta morte, e quando eu digo esta morte temporária, não é? Nós, filhos de Deus, também passamos, e a prova é que ao longo da história não há nenhum filho de Deus que não tenha morrido, não é? Vamos morrer, só haverá a última geração dos filhos de Deus é que estará viva quando o Senhor vier, que nós identificamos como sendo os 144 mil descritos em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14. Esses sim, esses não passarão pela morte, portanto serão transformados, como Paulo já tinha dito em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ou seja, quando o Senhor estiver para vir. De resto, amigos, estamos sujeitos a tudo nesta vida. Agora, há uma coisa onde nós podemos ter a certeza absoluta que o Senhor nos guarda o nosso depósito para a vida eterna. E é isso que nós temos que alimentar pela fé quando estamos a enfrentar a dor, quando estamos a enfrentar a doença, quando estamos a enfrentar outras situações aflitivas, angustiosas. Amigos, isso é, permita uma expressão, digamos, o pão nosso cada dia neste mundo. E, portanto, não devemos estar admirados ou pôr, digamos, em causa a nossa fé em Deus, porque tudo isso nós passamos neste mundo. Aquilo que é importante e a nossa única vitória neste mundo e que está à nossa disposição é nós, pela graça e pelo poder do Senhor, formarmos um caráter à imagem e à semelhança do nosso Salvador e assim podermos, bem no íntimo da nossa mente e do nosso coração, ter a certeza da vida eterna que podemos ter já hoje e que essa certeza nos ajude a sofrer os embates que vamos sofrer nesta vida e que um dia, quando tivermos que fechar os olhos, se for esse o caso, se não estivermos vivos quando o Senhor vier, que acredito que estará para vir em breve, mas se tivermos que fechar os olhos antes, que o façamos na maior tranquilidade, na maior paz de espírito, porque sabemos que o Senhor está do nosso lado e morrer em Cristo não é morrer. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 1, vai dizer que até preferia morrer e estar com Cristo. O que é que ele quer dizer com isso? Porque quando a pessoa morre, aquele tempo que medeia entre a morte e a ressurreição não conta, digamos, é um tempo que se anula, não é? E, portanto, o próximo momento consciente após a morte é nós vermos o nosso Senhor vir e estarmos com Ele. Então, amigos, para um cristão que verdadeiramente está em Cristo, esse cristão não pode ter medo da morte. Claro, pode sentir o desejo, que é normal e legítimo, de não querer morrer. É normal. Agora, ter medo, ter pavor, ter angústia pela morte, não, queridos, isso não. Isso é incompatível com uma verdadeira fé cristã. Para concluirmos na lição de quinta-feira, eu gostava de realçar este aspecto que é muito interessante. Aliás, de forma geral, as pragas, que são com certeza juízos divinos, não deixam de ser ao mesmo tempo também uma súplica, um apelo que vem da parte de Deus para que reconsideremos o caminho, para que nos arrependamos do trilho que estamos a tomar, e neste caso no faraó e do povo egípcio. E é interessante notar a paciência de Deus ao derramar estas pragas uma após outra e após outra. Quando o faraó diz, está bem, eu vou deixar ir, e depois não deixa ir, está bem, agora orem por mim, mas repara, é interessante notar este aspecto também, quando o faraó está a pedir a Moisés para que orem por ele, que ele vai realmente reconsiderar e tudo, aquilo eram flashes e vislumbres de realmente o espírito estar ali numa luta, era o grande conflito, no fundo era o grande conflito, mas vez após vez, o faraó acabou por condescender e para aceitar a resistência que vinha de Satanás e não a luz que vinha da parte de Deus. Então esta paciência divina, esta misericórdia divina, vem aqui em Êxodo no capítulo 9, que eu acho isto muito bonito, porque nós vemos que a luz incidia também sobre os egípcios para que eles se arrependessem também e considerassem os seus caminhos. No capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, portanto era a 7ª praga, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, repara o que é que Deus vai dizer a Moisés para ele informar o povo. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo o que tens no campo, todo o homem, o animal que se acharem no campo, e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra de Deus, e agora repara como é interessante, nos oficiais de Faraó já haviam
homens que temiam o Senhor, Isso. possivelmente por aquilo que já estavam a ver e a observar, Claro. já estavam a converter-se à tal luz, estavam a aceitar a luz, então a luz estava-lhes a trazer sabedoria e discernimento. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos, o seu gado para as casas. Versículo 21, aquele porém que não importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos, o seu gado, e o que é que aconteceu? Com certeza morreram todos, não é? Agora, é maravilhoso nós percebermos... Então, houve que, pessoas no Egito ora bem, que aceitaram, exatamente, digamos, era isso que eu ia o dizer. efeito das pragas, Ou que era seja, converter corações. Ou seja, Deus, mesmo no meio dos seus juízos, tem uma intenção que continua a ser a mesma desde sempre, salvar. Isso. Até no meio dos juízos. Por isso é que há pouco, quando falavas do sofrimento, tudo coopera para o bem Isso. daqueles que amam a Deus. Porque daqueles que são ímpios, tudo coopera para o mal. Isso. E para ficar ainda mais resistentes e mais endurecidos. Então repara como é interessante esta graça divina vista no meio da desgraça. No meio da desgraça há a graça de Deus. Isso mesmo. E nós podemos segurar essa graça. Nós podemos, assim como houveram homens e mulheres egípcios, crianças e jovens, que não foram atingidos por esta 7ª praga, porque eles atenderam finalmente ao aviso, vamos nos esconder, vamos guardar o nosso gado, vamos fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte em obediência a Deus, o Senhor abençoa. E o Senhor honra aqueles que o honram, mesmo no povo pagão. E por isso é que hoje, cada vez mais, temos que emitir esta luz de Jesus, deixar esta luz brilhar, porque ela ainda, como diz o Senhor, ainda tenho muitos que fazem parte deste aprisco. Em todas as denominações, queridos, em todas as formas de raças e culturas. Então, imitamos essa luz de Jesus, não é? Que o Senhor diz que nós somos a luz do mundo, devemos ser, e o sal da terra. Jesus em nós, refletindo esta luz para a salvação de todas as nações. Amém. Milu, há aqui mais um aspecto que eu gostaria de referir, que vem aqui mencionado na lição de sexta-feira, que é o seguinte: tudo isto Deus permitiu que acontecesse para que o povo de Israel, pudesse sentir quão negativo é o pecado e quão negativo é viver debaixo do pecado que conduz a uma escravidão. Portanto, quando nós verdadeiramente tomamos consciência daquilo que o pecado é, dos seus efeitos terríveis, nocivos, o que é que a gente quer? A gente quer é libertar-se. Então Deus estava a colocar no coração do povo, através desta manifestação dos seus juízos, o desejo de eles quererem sair do Egito para fora. Para que ao saírem, pudessem sair e sair de tal maneira que não tivessem mais vontade de voltar para trás. Infelizmente, depois vimos a saber que alguns deles queriam voltar para trás. E isso também retrata a experiência de muitos que um dia foram libertados pelo Senhor e depois querem voltar para trás, o que é terrível. Amigos, ficamos por aqui hoje e desejamos que realmente estas lições maravilhosas que vêm aqui na Palavra de Deus nos venham elucidar a nossa mente, nos venham fortalecer na sua graça e no seu poder, e que possamos realmente, pela graça do Senhor, continuar esta nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é absolutamente fantástica, Senhor. Tudo aquilo que ela relata que aconteceu no passado, ó Senhor, é uma descrição exata, pormenorizada, ao milímetro daquilo que acontece ainda nos nossos dias. Ó Senhor, é fantástico. E Senhor, por isso nós te pedimos que estas lições do passado possam ensinar-nos lições preciosíssimas para nós hoje. E que nós possamos, Senhor, tomar as nossas decisões em Teu favor, em favor da Tua verdade, em favor da Tua justiça, em favor dos Teus mandamentos, e que em nenhum de nós, Senhor, possa existir a mesma rebeldia que existiu no coração de Faraó, que era apenas uma cópia daquilo que tinha existido inicialmente no coração de Lúcifer. Senhor, livra-nos desse espírito rebelde, livra-nos de qualquer espírito que se opõe a Ti e à Tua vontade para nós. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje, marcamos encontro para a próxima semana, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Então até lá, se Deus quiser. Fiquem bem.